Preferências Kolbe-Douglas, que é uma das coisas mais cobradas em microeconomia, meu Deus do céu, em qualquer coisa, inclusive caiu no vestibular, vestibular não, né? Fiz um concurso público esses dias aí, nunca tinha feito na minha vida, né? Fui fazer esses dias aí para auditor fiscal da Receita Estadual e prova extremamente difícil, meu Deus, cara, pensa 17 mil pessoas concorrendo a 50 vagas, imagina a loucura que é isso, né? Enfim, mas eu fiz mais pela prova mesmo, para eu ter experiência e tal, e ver que tipo de conteúdo esses caras cobram. E eu fiquei de cara, porque nessa prova tinham 10 questões sobre economia e finanças. E caíram algumas questões sobre microeconomia, inclusive. E tinha uma questão específica sobre Kolbe-Douglas, que é o assunto do vídeo de hoje. Então eu farei a leitura desse texto aqui numa calma, cara, mas assim, tipo quase um bicho preguiça, bem devagar. Porque quando eu fiz a faculdade de economia, especificamente a disciplina de microeconomia, preferências Kolbe-Douglas realmente era uma coisa que foi muito, muito batida pela professora em muitas aulas e muito cobrada em prova, inclusive. Então eu acredito que seja um conteúdo de extrema importância para quem quer entender um pouco mais de microeconomia, né? Mas antes disso, preciso dizer que estou construindo uma playlist nesse canal sobre microeconomia, que é uma importante área da economia, assim como macroeconomia. Microeconomia se preocupa com a relação entre mercado, empresas e famílias. Então, tenta entender a economia real mesmo, né, do dia a dia. E para a gente entender melhor o que significa microeconomia, tem sempre uma frase que eu sempre menciono no início dos vídeos, é que as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Essa frase, ela evidencia as diversas áreas ou os assuntos que a microeconomia procura entender. Então, as pessoas escolherem tem a ver com o quê? Com o mercado. A microeconomia procura entender o mercado. Livre mercado ou não, mas ela procura entender o mercado propriamente dito, que não é função ou não é objetivo da macroeconomia, né? Então as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. As pessoas escolherem, já disse, tem a ver com o mercado. Agora, escolher as melhores coisas pelas quais podem pagar, escolher as melhores coisas tem a ver com preferências do consumidor. Então isso é um outro assunto da microeconomia também. Entender as preferências do consumidor. As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Poder pagar tem a ver com restrição orçamentária, que é um outro grande assunto também da microeconomia. E por fim, as pessoas escolhem as melhores coisas. Escolher as melhores coisas tem a ver com as preferências do consumidor, como eu já mencionei. E as preferências do consumidor tem a ver com o quê? Com utilidade, nível de utilidade. E aí é que nós entramos no assunto de hoje, né? Porque esse assunto de preferências de Kolbe-Douglas tem a ver com utilidade, que nada mais é do que as preferências do consumidor transformadas, ou então transcritas, ou então traduzidas em linguagem matemática. Vamos lá, meu Deus, quase 3 minutos de introdução. Preferências Kolbe-Douglas, que é um texto longo, inclusive, vou ficar só com o primeiro e segundo parágrafo, talvez só com o primeiro. Preferências Kolbe-Douglas. Outra função de utilidade, então Kolbe-Douglas é uma função matemática. Comumente usada é a função de utilidade Kolbe-Douglas. Então, primeira resposta para o vídeo de hoje. Preferência Kolbe-Douglas é uma função matemática que procura trazer de forma matemática o nível de utilidade dos consumidores. Tá, então a função matemática é a seguinte. U, abre parênteses, x1, x2, fecha parênteses. U significa utilidade, x1, x2 são cestas de consumo. Então, relação de consumo-utilidade, né? Utilidade de consumo, utilidade de consumo entre a cesta de consumo utilidade, nível de utilidade entre a cesta de consumo 1 e a cesta de consumo 2. Então, U, x1, x2 igual x1 multiplicado por x2, ambos têm uma potência aqui, sendo que o x1 está elevado a c e o x2 está elevado a d. O que significa esse c e esse d? Eu não faço a menor ideia, vamos descobrir agora, que eu não lembro, né? Então, outra função de utilidade comumente usada é a função de utilidade Kolbe-Douglas. Como eu já disse, o x1, x2, x1 elevado a c e x2 multiplicado elevado a d. Onde c e d são números positivos que descrevem as preferências do consumidor. Cara, vou parar por aqui que esse vídeo vai ficar muito longo. Então já deu para entender o que é uma função Kolbe-Douglas. É uma função matemática que procura evidenciar o nível de utilidade de um consumidor ou de preferências do consumidor com relação a duas cestas de consumo. Tá? E a fórmula é utilidade x1, x2 igual x1 elevado a c multiplicado por x2 elevado a d.
Para finalizar o vídeo de hoje, temos uma nota de rodapé sobre preferências do consumidor que diz o seguinte: economista e professor da Universidade de Chicago, Paul Douglas, foi também senador dos Estados Unidos. Charles Kolbe foi matemático da Faculdade Amherst. A forma funcional de Kolbe-Douglas foi a princípio utilizada para estudar o comportamento da produção. Então, isso é uma questão histórica mesmo, né, para saber que essa preferência de Kolbe-Douglas refere-se a dois professores, um economista e outro matemático, sendo que Paul Douglas era professor de economia da Universidade de Chicago e já Charles Kolbe era professor de matemática da Faculdade de Amsterdã. Fico por aqui. No próximo vídeo eu continuo a partir desse ponto. Meu Deus do céu. Lembrando que o livro texto básico que eu utilizo aqui no canal sobre microeconomia é esse aqui, ó, Princípios Básicos do Varian, tá bom? E toda quarta-feira um vídeo sobre microeconomia neste canal, que é a disciplina mais difícil da Faculdade de Economia.